Então, aqui ganhei mais uma indenização, eu e o ex-prefeito Armando Carneiro, no valor de R$7.000 cada uma. Foi condenado, a sentença cabe recurso, mas se recorrer vai perder, como perdeu de outras vezes. Já foi condenado pela Justiça Eleitoral por fake news, que é algo absurdo, um secretário de segurança ser condenado por fake news, e também já foi condenado a me pagar R$40.000 de indenização. Paz e bem, cumprimento aos vereadores, funcionários dessa casa, ao público aqui presente, a vocês que nos assistem pela TV Câmara e vão nos assistir depois desse vídeo. Ontem nós não tivemos fala, tivemos aqui uma sessão para a entrega de moção de aplausos, então hoje vou dar conta da minha pauta aqui de forma mais acelerada. Ontem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro oficiou as prefeituras de Carapebus e Quissamã para adoção de medidas que assegurem a transparência orçamentária, notadamente e especificamente com relação a mecanismos de transparência e rastreabilidade de recursos oriundos de emendas parlamentares aos orçamentos estadual, distrital e municipal. Segundo o Ministério Público, a falta de transparência do município de Quissamã está impedindo a rastreabilidade desses recursos federais e, claro, que favorece desvios e outras práticas inconstitucionais. E por que eu estou chamando a atenção para esse ofício do Ministério Público, senhores parlamentares? Porque nós saímos daqui e eu consigo emenda parlamentar sem precisar ir a Brasília, e posso dizer aqui somente de uma única deputada federal, a deputada federal Cristo Nieto, foram mais de R$3.900.000 que essa deputada carreou para o município de Quissamã. Eu vou repetir, mais de R$3.900.000 sem eu ter que sair de Quissamã. Foram emendas para a agricultura, e recebi essa notícia ontem. Consegui R$875.000 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para a compra de implementos agrícolas, para a patrulha agrícola. Mais de R$2.500.000 para a Secretaria Municipal de Saúde. E sem falar nos R$500.000 que a deputada federal Cristo Nieto colocou no IFE para a construção da quadra e dos vestiários. Bom, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque aqui votei contra o remanejamento de R$49.000 para a OS Prima Qualitar. Isso porque, senhoras e senhores, eu oficiei a secretária Sabrine para que ela dê conta do aparelho de ultrassom, que consegui R$100.000, isso em 2022, para ser comprado um aparelho de ultrassom para esse município. E, pasmem, não recebi resposta. Não sei se já comprou, se já chegou, e aonde está esse aparelho de ultrassom. E por que é importante? Porque ele tem ligação direta com a Prima Qualitar. Porque nesse contrato, nesse plano de trabalho da OS, também está incluída a realização de exames de ultrassom. Lembrando que nós também temos um outro contrato com uma outra empresa que funciona dentro daquela galeria ali, que já tem mais de R$3 milhões contratados com essa empresa. E, notadamente, o que nós vemos são os usuários do SUS se amofinhando naquela galeria para fazer exame de ultrassom. E eu quero saber onde está o aparelho de ultrassom, porque tem que dar conta desse recurso à deputada federal e dar transparência. E não sou eu agora que estou dizendo, é o Ministério Público Estadual. Mais do que isso, consegui R$400.000 para a compra de um aparelho de videolaparoscopia para fazer cirurgias por vídeo. E essa emenda foi pedida no dia da minha cirurgia, porque fiz uma esterectomia total e essa cirurgia poderia ser realizada por vídeo. Quem disse isso foram os cirurgiões, no momento em que eu estava para ser operada. Eu consegui os R$400.000. E aí aqui vi o anúncio de uma licitação, eu acredito que seja para a compra desse aparelho, porque também já oficiei a senhora secretária e ela não me responde, né, para a compra desse aparelho, mas, pasmem, eu consegui isso em 2023, ou seja, ela levou 2 anos para licitar a compra desse aparelho, se for realmente um aparelho de videolaparoscopia. Então, o que deve ser respeitado, e eu acho que é desnecessário, uma vergonha, eu sinto vergonha alheia que o Ministério Público tenha que chamar a atenção, e que a gestora da pasta não se comprometa em, pelo menos, atender os princípios republicanos da isonomia, né, da independência dos poderes e da satisfação a essa parlamentar, que, volto a dizer,
já conseguiu mais de quase 4 milhões de emenda de uma única deputada federal. E a maioria desses recursos foram carreados para a Secretaria de Saúde. Aqui, então fica aqui o meu registro, porque eu quero resposta, senhora Sabrini, dessas emendas parlamentares. E aqui eu quero dar uma notícia pública, porque é pública, mas antes de dar a notícia, eu quero cobrar a mesa diretora dessa casa, porque aqui, senhoras e senhores, eu fiz dia 23 de setembro de 2025, aliás, não foi dia 23, foi anterior a isso, foi dia 20 de agosto de 2025. Eu fiz um requerimento de convocação do senhor secretário de Segurança Pública para vir aqui a essa casa prestar esclarecimentos sobre as manifestações públicas dele na transmissão dessa sessão. Ele que faz inúmeras acusações e comentários injuriosos e caluniosos, inclusive teve a parcimônia de escrever #chupaoposição, né, nos comentários dessa Câmara. Eu fiz aqui um requerimento de convocação desse agente público para dar satisfações do que ele fala, e esse requerimento não veio a público. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu recebi mais uma notícia de 2 sentenças condenatórias contra esse cidadão. E o juiz, senhor presidente, fala na sentença que a conduta desse cidadão é reiterada e que ele, ocupando o cargo de secretário de Segurança e Trânsito do município, né, ocupação essa que não foi impugnada por ele nos autos, demandam do réu, o réu é ele, maior cautela quanto à aferição de conteúdo compartilhado e publicado, sob pena de se responsabilizar, ainda que não seja o criador do vídeo, no caso foi um vídeo em que ele me acusa de corrupta. E tendo em vista também o peso oriundo da função ocupada frente à sociedade, o que não foi devidamente observado, ou seja, ele não observou o peso da ocupação pública que ele ocupa. E aí o juiz ainda adverte que redes sociais não são terras sem lei. Então, aqui ganhei mais uma indenização, eu e o ex-prefeito Armando Carneiro, no valor de R$7 mil cada uma. Foi condenado, a sentença cabe recurso, mas se recorrer vai perder, como perdeu de outras vezes. Já foi condenado pela Justiça Eleitoral por fake news, que é algo absurdo, um secretário de Segurança ser condenado por fake news, e também já foi condenado a me pagar R$40 mil de indenização. E o juiz fala que, inclusive, a conduta é reiterada. Então, aqui, estou dando satisfação, porque esse cidadão insiste em proferir calúnias e difamações, e meu nome não é bagunça. E toda vez que ele fizer, ele vai ser condenado. E agora, mais um dinheirinho, muito bem-vindo no final do ano, né? São R$14 mil que vão entrar no orçamento da minha casa, né? E eu vou fazer questão de cobrar ao Poder Judiciário e cobrar essa casa para que esse cidadão tenha compostura e honre um cargo que os cidadãos de Quissamã pagam. Então, é o mínimo que tem que se exigir de um secretário, assim como é exigido de todos os funcionários públicos que são pagos com o erário público de Quissamã. Parabenizar meu advogado, doutor Paz, pelo êxito. E aqui, eu teria aqui uma resposta para dar ao vereador Ítalo Pacheco, que na última sessão, onde tivemos fala, proferiu alguns absurdos, e ele falou depois de mim, então eu teria aqui uma resposta para dar a ele, mas ele, infelizmente, leu o expediente e se retirou da sessão, muito embora o presidente tenha convocado para uma sessão extraordinária após essa, ele se retirou, mas eu vou guardar para falar face a face, porque eu gosto de falar olhando nos olhos, e vou aqui dar a resposta devida a esse vereador que costumeiramente vem para cá para proferir mentiras e ofender, né? Mas vou guardar para falar quando ele estiver presente na sessão. Até semana que vem, se Papai do Céu quiser e assim permitir. Muito obrigada.